Os jogadores estão revoltados. Neymar, Thiago Silva, Gabigol e outros craques do futebol brasileiro se manifestaram contra os gramados sintéticos e a polêmica ganhou força nessa semana. Mas por que tantos jogadores estão criticando esse tipo de campo? Qual o impacto disso nos clubes brasileiros? Será que a CBF vai proibir de vez os gramados artificiais? Fica comigo até o final do vídeo para entender toda essa treta e já comenta aqui, você é a favor ou contra os gramados sintéticos? Como você já deve ter visto, nos últimos anos, vários clubes brasileiros substituíram os gramados naturais por sintéticos. Entre os principais estão Atlético Paranaense, Palmeiras, Red Bull Bragantino, entre outros. O argumento sempre foi a redução de custos de manutenção e a melhora na drenagem dos gramados. Mas nem todo mundo gostou desta mudança. Jogadores, treinadores e até médicos vêm alertando que os gramados sintéticos podem aumentar o risco de lesões e prejudicar a qualidade do jogo. Eu, pessoalmente, concordo, porque já joguei futebol durante muitos anos e até hoje aí jogo minhas peladinhas. E, de fato, quando você corre num gramado sintético, o impacto é muito nítido em todas as suas articulações do seu corpo. Você sente que o piso é duro. Já no gramado, grama natural, essa percepção já não está lá. É bem mais suave o impacto, principalmente quando o gramado tem uma excelente qualidade. E agora, alguns dos maiores nomes do futebol brasileiro decidiram se posicionar publicamente contra essa prática. Nos últimos dias, jogadores como Neymar, Thiago Silva, Gabigol e Dudu usaram suas redes sociais para criticar duramente os gramados artificiais. Aqui é um post do Neymar em seu próprio Instagram, onde ele diz o seguinte: preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos. Objetivamente, com o tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim. Nas ligas mais respeitadas do mundo, os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste. Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam. Futebol profissional não se joga em gramado sintético. Bom, aqui o Neymar foi bem contundente em suas afirmações. E quais já estão sendo os impactos percebidos pelos jogadores e pela CBF nos gramados artificiais? Bom, os jogadores alegam que o gramado artificial pode aumentar o risco de lesões, pois o impacto nos joelhos e articulações é maior. Como eu mesmo disse no início do vídeo, eu percebi isso várias vezes em todas as ocasiões que eu tive que jogar futebol em gramado artificial. Estudos já mostraram que gramados sintéticos podem causar mais lesões musculares, principalmente em competições de alto nível, onde o ritmo do jogo é mais intenso. E a CBF, o que ela está dizendo disso? Até agora, a entidade não se manifestou oficialmente, mas com tantos jogadores importantes entrando na briga, a pressão pode forçar mudanças nas próximas edições do Brasileirão. O que é diferente? É um futebol diferente? É diferente. Então você imagina você jogar numa grama diferente daquilo que você está acostumado no dia a dia, você tem que mudar todos os seus movimentos, a biomecânica é outra. E em termos de futebol profissional, é o seguinte: a velocidade dos jogadores profissionais totalmente diferente dos jogadores de várzea, é diferente o domínio, é diferente a força que você coloca para jogar futebol, é uma profissão, não é uma brincadeira de final de semana, então tem um choque, o choque é muito mais grave, tem o desgaste do jogo, tem uma série de outros fatores. Pois bem, pontuando, acabou, esse é o discurso de campo, é diferente. Vamos agora para o que interessa. E aí eu não estou defendendo, né? Eu acho que são vários pontos que precisam ser discutidos. O futebol brasileiro. O primeiro que a gente tem que discutir, calendário. Porque se você melhora o calendário, você não tem jogos repetidos no mesmo campo várias vezes. Então o campo, você consegue recuperar o campo. Isso é um ponto.
Segundo ponto, as grandes arenas que foram construídas já pensando em shows, em arena comercial, multiuso. Então, por que o Palmeiras? O Palmeiras tinha um gramado natural, tinha problemas quando tinha shows, né? Então, por isso que ele optou, por causa da reclamação, que não conseguia jogar, o gramado ruim e tal, e optou-se, né, por colocar o gramado sintético. Ponto. Como é que foi feito o estádio do Palmeiras? Todo mundo sabe aqui. Né? A W Torre fez o contrato lá, mas só que eu vou utilizar o estádio durante tantos anos, o estádio eu também vou utilizar. Né? E a gente tem que jogar as coisas bem ali para que todos possam entender. Os outros gramados também. O Atlético Mineiro está optando pelo gramado sintético porque viu que o ano passado o gramado foi um desastre. O custo, às vezes, para você implantar o campo sintético é alto, dependendo da qualidade, dependendo do esquema que você... do tipo que você quer colocar, mas você coloca uma vez só, diferente do gramado sintético. Do gramado natural. Eu falo porque o estádio San Siro, na Itália, tinha muitos problemas, eu convivi com isso e existia um debate muito grande naquilo. É muito caro. Por quê? Porque você tem que refazer o gramado, quando você tem um número de jogos altíssimos, como nós temos aqui, quando você tem número de shows, como nós temos aqui, em determinados campos, não são todos. Para você ter uma ideia, e aí todo mundo que já foi em campo sabe, acaba o jogo, muitas vezes você vê os caras colocando lá aquela luz amarela, né? Para poder recuperar o gramado, para poder revitalizar o gramado, para poder jogar lá o adubo, as questões químicas para o gramado tentar recuperar para você poder jogar. Só que se você joga na quarta e se você joga no domingo, não tem como recuperar. É difícil. Por isso que os times estão optando justamente pelos gramados sintéticos. Né? E aí é o que eu falo sobre a questão do calendário. Que nós temos que rever esse calendário para você ter uma qualidade de gramado melhor para os jogadores poderem jogar. Não adianta compararmos a Europa com a nossa realidade. Não adianta. A Europa vive um outro mundo, são outras questões. Os clubes europeus são quase, não vou dizer que são todos, mas quase todos independentes financeiramente. Então, dificilmente você vê uma arena multiuso, um campo de futebol. É difícil. A arena multiuso, muitas vezes que você vê... o campo do Manchester são restaurantes, são hotéis. Esses são os tipos de estádios, muitas vezes, que se tem na Europa. Então, é difícil, é diferente. Não tem como nós compararmos. Agora, tem uma coisa que define tudo isso. A discussão se torna vazia. A partir do momento em que a dona FIFA chancela, autoriza você utilizar esse tipo de gramado, não tem problema nenhum. Aí o Palmeiras vai se apoiar com razão na autorização da FIFA, os outros clubes, mas a FIFA está aqui, a FIFA me autoriza a usar esse tipo de situação. Então, assim, por todas as discussões que são feitas, quem tem que discutir mais sobre isso a regra que dentro da CBF, a CBF é quem determina o regulamento geral de competição. Mas ela pode virar como outros países e falar, aqui não tem sintético. Sim, mas ela outras federações. Sim, mas ela vai fazer isso. Vamos jogar. Não vai. Ela vai fazer isso, ela vai entrar brigando com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, com o Botafogo, né, com o Atlético Paranaense, que já tem esse gramado há um bom tempo. Não vai, é um interesse chamado interesse comercial. E muitas vezes interesses políticos também em relação a não querer brigar. É triste, é lamentável? Quem perde é o futebol? Sim. Quem pode se prejudicar são os jogadores? Sim. Né? Porque são eles que vão a campo jogar. Não, tem muitas coisas. Mas me surpreende. E aí, galera, o que vocês acham dessa polêmica, hein? Os gramados sintéticos devem ser banidos do futebol brasileiro ou eles realmente são o futuro, como alguns clubes defendem? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder as próximas polêmicas do futebol. Até a próxima!